Olá, tudo bem? Como vão vocês? Nossa audiência cativa do YouTube, bem-vindos a mais um Mesa para Dois. E hoje a gente vai falar sobre aquilo que o Joel não é, imparcial. E isso é bom. É isso aí, Carlão. Hoje em dia tá na moda, né? Todo mundo essa coisa de, sei lá, não sou nada. Não tenho opinião formada sobre este lado ou aquele lado, tudo vale. Essa vocação de ficar em cima do muro é uma encrenca, né? Enfim, lógico, a gente tá brincando aqui, mas é uma questão muito séria, né? Porque no meu entendimento, as pessoas fazem escolhas, tomam posição, mas muitas vezes não têm a coragem de assumir isso explicitamente, né? E quer muitas vezes vender uma imagem, né, de que eu sou neutro, né, de que eu não tenho lado, de que eu não me posiciono perante nada e que eu respeito, né, porque nós estamos vivendo uma polarização muito exagerada, então nós temos que acalmar os ânimos das criaturas que estão querendo se matar. Então a questão não é ser a favor de polarização ou não, né? Eu acho que existe uma coisa chamada honestidade intelectual, né? E portanto nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões e as nossas escolhas e decisões elas ocorrem a partir, evidentemente, né, de uma certa compreensão que nós temos das coisas e portanto, dos nossos posicionamentos, né? Ou seja, é impossível ser imparcial. Essa coisa de Plenamente posição imparcial. neutra, eu acho assim, existe uma confusão, na minha opinião, que é o seguinte, uma coisa é quando pedem para você descrever uma situação, Sim. né? Então tá bom, é lógico, porque é o caso eterno da questão do jornalismo, né, que é o que está aí pegando fogo, todo mundo discutindo, não sei o quê. Tá, tem a questão, é óbvio que eu posso, na maneira como eu vou, tanto jornalista como um professor, por exemplo. Se você está falando de fatos, você simplesmente, é óbvio que você pode deixar bem claro, né, que você está fazendo uma descrição de um fato, você está apresentando um fato. E outra coisa, evidentemente, quando você já está interpretando e dando a sua opinião. Então, eu entendo, né, que se a pessoa quiser, ela pode fazer isso. Sim. Né, ela pode fazer essa distinção. Tanto que se você pegar o velho jornalismo, né, eu lembro muito bem quando eu era jovem, etc., você tinha nitidamente isso, era muito interessante nos jornais. Você via que tinha lá as colunas que era de opinião, entendeu? Era nítido, o cara ali está dando a opinião dele, a interpretação, o entendimento que ele teve daquilo, procurando argumentar, justificar, aí o outro dava uma outra opinião. Então você sabia que naquela sessão você está lendo o quê? Opiniões, interpretações, ou seja, a perspectiva ali daquela pessoa. E quando você pegava outras reportagens, a pessoa ela procurava simplesmente apresentar e descrever o fato. Então, eu entendo, né, porque foi o que eu falei, existem aí alguns extremos. Tem gente que acha que não existem fatos. Só visões de fatos. Exato, né? só interpretações, leituras, visões. Então, eu não vejo assim. Eu acho que, de fato, existem os acontecimentos, né, existe aquilo que realmente ocorreu, e você pode apresentar isso, né, sem querer ficar ali manipulando. Né? Então, sei lá, se eu estou narrando que o João entrou dentro de uma padaria e, de repente, ele foi lá e deu um tiro na cabeça do José. Tá bom, o João entrou na padaria e deu um tiro na cabeça do José. Até aí, eu estou simplesmente descrevendo um fato. Se isso realmente aconteceu, eu estou apresentando isso, ponto. Agora, na medida em que eu começo a estabelecer outros elementos, na medida em que eu começo a querer interpretar por que o João deu um tiro bolsonarista, na cabeça, João... Exato, aí já muda. Aí já muda tudo. Já Entendeu? começa. Então eu acho que uma coisa é a descrição, a apresentação dos fatos. Né? Tá bom, acho que isso no contexto, repito, do jornalismo, ou mesmo um professor que está ali procurando mostrar os fatos históricos, né? Sim. Os acontecimentos históricos, e aí ao mesmo tempo deixar bem claro o que é fato e o que já é simplesmente o quê? Uma análise, uma leitura, uma interpretação, uma opinião. Agora, uma outra questão é quando você simplesmente, né, essa coisa de que em tudo na vida você tem que ser imparcial. Né? Você não se posiciona, você não se coloca. Sim. Não, isso não existe. Eu acho que, foi o que eu falei, em determinadas áreas e profissões é importante sim essa coisa de você, não digo nem ser essa coisa de ser imparcial, mas de deixar bem claro quando você está descrevendo um fato e quando você está interpretando e dando a sua opinião. Repito, o antigo jornalismo tinha isso, que se perdeu. Hoje em dia você já não sabe mais o que é o quê. Né? E aí você tem o caso recente agora do SBT News, que lança o seu canal e convida a cúpula né, do poder brasileiro, todos ali muito cheios de carinhos entre si, inclusive pessoas que, em tese de âmbito de espectros diferentes, né, o Tarcísio, o Lula, todos se abraçando, o Alexandre de Moraes, enfim. E aí você fala assim, como é que esse canal, é uma pergunta que acho que qualquer pessoa, como é que esse canal vai poder ser isento, no caso de descrição de um fato, porque boa parte dessa coisa da imparcialidade é o seguinte, é a escolha do tema, né? Eu não vou falar da fraude do INSS, porque eu sei que a fraude do INSS vai ferrar o cara. Então ele vai mudando, parece imparcial, mas na verdade você vê que tem toda uma... Não, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, você ter um lançamento de um canal, de um programa, sei lá o quê, e chamar, né,
um monte de gente do executivo, do legislativo, do judiciário. Como se isso fosse a coisa mais comum e normal, ou seja, em todos os lugares todo mundo faz isso. Não é bem assim, né? Ou seja, então, no fundo, essas escolhas, elas já mostram algumas coisas, né? E como você disse, ou seja, como a gente estava falando aqui, uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação, mas até naquilo, quais fatos que eu vou mostrar, não é só como eu vou mostrar. Antes disso, eu tenho 10 fatos, eu escolho 5. Mas por que os outros 5 não entraram? Porque prejudicam. Então, no fundo, quer dizer, aí é aquela história, não vê agora como é. E também aquela questão, eu estava dando uma olhada, né? Os jornalistas e comentadores, né, que vão fazer parte aí desse canal, né, não é tão imparcial assim. E é interessante como pende para um lado, né? Ou seja, é interessante como você tem 9 de um lado e 1 do outro. Então, quer dizer, que imparcialidade é essa? E o 1 do outro também já é bem questionável. Exato, né? Também. O que vem do outro lado, assim, você fala, pô, peraí, isso aí não é tão do outro lado meia assim. boca. Mas enfim, então, isso tudo já mostra que, por isso que eu entendo, Carlão, que a melhor coisa é deixar bem claro, assim, olha, eu entendo que esse lado é o mais correto, você está sendo claro, você está sendo honesto, né? Deixando bem claro, de acordo com o seu entendimento, onde você acha que está ali a verdade ou o mais correto, e tudo bem, aí você justifica e vamos para o diálogo, para o debate, para a discussão. Eu entendo que o A é mais verdadeiro, você entende que o B é mais verdadeiro, outro entende que é o C. Tá, mas essa clareza e essa honestidade, ela é fundamental. Sim. Então, eu entendo, repito, né, que quando entra no âmbito da educação, do jornalismo, eu acho que realmente o professor, o jornalista e mesmo outras áreas tem que tomar cuidado para não se transformar num ideólogo de plantão, né, para não se transformar num militante. Essa que é a grande questão. Fingindo que não porque o grande problema é esse, Exato. Né? Ser um militante eu não vejo nenhum problema, eu acho que tem que ter mais parcialidade, inclusive. O problema é o cara fingir que ele não é. Exato. Né? Esse é o grande problema. Ou é aquilo, eu entendo que tem situações, por exemplo, numa sala de aula, isso é, enfim, minha opinião, né? Eu acho que ali não é lugar de militância. Sim. Não. Eu acho que o importante, e se a pessoa quiser, ela consegue fazer isso, né? Porque eu falo isso como professor. Quando você está explicando um conteúdo, você pode sim explicar um conteúdo, até onde evidentemente é possível, de uma forma extremamente objetiva, se detendo naquilo que realmente tem demonstração e está ligado a fatos, e deixar bem claro quando simplesmente é a sua opinião. Eu acho que isso, o professor tem um dever, né? Senão, de fato, ele vira um militante, né? É aquilo que alguns autores vão chamar a atenção, ou seja, por que os intelectuais, por exemplo, é uma coisa assustadora, como intelectual, né? A maioria, pelo menos, tem um amor e uma coisa com ditadura, com totalitarismo que eu nunca vi. Né? Ou seja, aí o cara vira um representante simplesmente de toda uma estrutura, de uma ordem que se vai se impondo. E aí ele, intelectualmente, ele vai tentando justificar, né, uma coisa que é injustificável. Então, eu entendo, repito, toda pessoa tem as suas opiniões, toda pessoa tem a sua perspectiva. Mas a gente consegue, sim, pelo menos em determinadas questões, ser essa coisa da objetividade. Porque senão a gente tem que tomar cuidado, senão vai chegar ao ponto, como a gente estava falando antes, não tem mais fatos. Tudo é subjetivo e tudo é leitura. Né? Então eu acho que depende da postura, ou seja, eu acho que a honestidade intelectual pressupõe você ter essa clareza e ao mesmo tempo essa intenção, ou seja, eu tenho que deixar claro quando eu estou descrevendo situações e fatos, quando eu estou procurando apresentar algo de maneira objetiva, apoiado na própria realidade, e ao mesmo tempo quando você está dando a sua leitura, a sua opinião. Né? Então eu entendo quando você fala, não, João, a melhor coisa é a pessoa assumir. Sim. Né? Então eu acho que ela tem o direito de assumir, ela tem uma opinião, ela tem uma perspectiva, ela tem um lado. Né? Eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo que eu quero dizer que ao mesmo tempo que ela tem o direito de dizer que ela tem um lado, em alguns ambientes e situações, talvez não seja o momento para ela ficar defendendo o lado dela. Mas aí pressupõe aquilo que você falou da honestidade intelectual. Exato. Eu posso defender meu lado, mas eu não posso ser cego às coisas erradas que esse lado pratica. O problema é que você vê esse ponto, né? E no meio desse barulho todo, como é que a gente consegue achar gente que faz isso, assim? É muito complicado, né? É complicado porque virou ideólogo, é isso que eu estou dizendo. Né? Quando você vira ideólogo e você abraça um projeto de poder, seja qual for, você não está mais preocupado com a verdade. Então eu entendo que para se evitar isso, até onde é possível, né, dentro desse contexto humano, a pessoa tem que ter amor à verdade. Agora, se eu não tenho amor à verdade, né, e também se eu não tenho amor à liberdade, fica muito difícil. Sem amor à verdade, sem amor à liberdade, todo mundo que pensa diferente, né, todo mundo que não quer fazer parte do projeto que eu estou envolvido, eu vou querer eliminar. Se torna né? Eu vou querer eliminar. Ou seja, enquanto não é nem mais o meu... sei lá, quem pensa diferente, é o adversário, é o inimigo, né? Ou seja, eu quero que ele seja destruído, eu quero que ele arrebente. Ou seja, eu reconheço que está tendo excessos, está tendo erros, né? Que muitas vezes, olha, não é por aí, mas como não faz parte do meu grupo, então que se lasque. Né? Vira aquela coisa meio do sequestro da amígdala, né? Que eles chamam de... Você cria no movimento político algo que o outro vira... Parece que assim, se o outro lado ganha, esse lado vai ser exterminado.
Sim. Ou todos os direitos conquistados, não sei o quê. E aí você fica nessa coisa realmente que essa pessoa não pode existir. Porque o projeto dela ameaça a minha existência, o que é uma grande bobagem, né? Exato. Nós estamos falando de coisas, porque é evidente que a gente sabe que tem um lado que quer realmente isso. Sim. Mas quando você pega os mais moderados, dá para ver diálogo, né? Sim, acho que passa por isso. Foi o que eu falei, se a pessoa realmente valoriza a liberdade e ama a verdade, ela vai ter essa abertura ao diálogo e a divergência, a discussão e o debate. Sim. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo fala, professor, mas é contraditório. Eu não acho que é contraditório em que sentido? Eu acho que é possível você, ao mesmo tempo, não ser imparcial. Ou seja, você tem um lado, você tem a sua opinião, você fez a sua escolha. Você se posiciona, e ao se posicionar, você escolheu por um lado, beleza. Mas eu acho que ao mesmo tempo é possível você fazer isso e ser uma pessoa que procure deixar bem claro quando você está descrevendo fatos e quando você está defendendo o seu lado. Exato. Né? Eu acho que é possível, sim, a gente ter uma certa objetividade, né? Você ser objetivo na descrição do fato, na análise das coisas, e ao mesmo tempo é óbvio, deixar bem claro, olha, isso é o fato, isso ocorreu, essa é a situação. Então, enquanto eu estou descrevendo, explicitando objetivamente o ocorrido, o fato, beleza, e se a pessoa quiser, ela pode se deixar não entrar. Sim. A sua leitura, a sua interpretação, porque ela está simplesmente apresentando. E deixar bem claro em que sentido, olha, agora eu já não estou apenas descrevendo o fato, eu não estou apenas colocando a situação, eu já estou colocando a minha leitura, e no meu entendimento, isso aconteceu por causa disso, porque uma coisa é, isso aconteceu, outra coisa é, isso aconteceu por causa de tal coisa. Né? E uma terceira é quando você se posiciona mesmo. Eu acho que o correto é isso, eu acho que o errado é isso, não sei mais o que. Então eu entendo que isso não é fácil, mas é possível. Sim. E não vejo como algo contraditório, não. Ou eu defendo a imparcialidade, né? Ou eu defendo que no fundo, a pessoa abriu a boca, ela já está sendo parcial. Por quê? Porque não é possível ter nada de objetivo. Tudo é subjetivo, tudo é... Claro que virou tudo opinião, porque você parte do princípio do pensamento marxista, de que não há nenhuma objetividade daquilo que você vê, porque você vê a partir de um prisma, de uma classe, tal. E aí, passando tudo isso, a gente vai para o momento em que um lado começa a ganhar força, né, no debate público, começa a apresentar o seu lado, né, os fatos, mas junto com as suas interpretações, e o outro lado cria a tal do fact-check, que é a agência, eles é que são os imparciais de verdade, eles é que vão analisar. Isso é perigoso, porque é aquela história, né, cara? Uma coisa é você ter uma agência ou o que for, que discuta e analise o fato objetivamente. Uma coisa é eu tô aqui com você dizendo, não, mas o fulano de tal roubou, o fulano de tal é bandido. Então eu tô afirmando isso como se fosse um fato. Tá, se ficou comprovado que eu estou mentindo, aí realmente é um problema. Sim. Agora, o problema que acontece é que muitas vezes essas agências, elas se colocam acima de tudo. E elas não analisam apenas, porque uma coisa é você verificar e analisar se aquilo que foi afirmado, aquilo que foi negado, realmente é um fato. Outra coisa é você se colocar como Deus, acima do bem e do mal, acima de tudo, aonde você determina se a minha interpretação, se a minha leitura, se a minha opinião é verdadeira ou é falsa. Bom, aí lascou. Entendeu? Então, por isso que há uma linha tênue aí. Sim. Então, de fato, eu acho que tem da mesma forma que, por exemplo, o governo fala assim, não, a partir de agora só a verdade, quem mentir vai preso. Mas peraí, quem é que vai determinar? Mas esse é o problema, porque você já tem, repito, toda uma estrutura, um judiciário, justamente, e leis, né? Para reger o quê? Se eu estou inventando, se eu estou mentindo, né? Se eu estou dizendo que tal coisa foi um fato, Carlão roubou, e o Carlão não roubou, bom, já tem leis, não sei o que, justamente, toda uma estrutura para você entrar com um processo e eu ser punido de acordo com as leis. Agora, o problema é que esse pessoal quer ir além disso. Eles querem ir além. Ou seja, eu não quero discutir se é fato ou não, e se é uma verdade factual ou não. Eu quero discutir interpretações. Eu quero determinar... Exato. Eu quero determinar quem pode expressar opinião ou não. Então, assim, criminalizar interpretações, criminalizar leituras, opiniões, é muito perigoso. Não tem como. Porque aí, de fato, você vai ter uma instância que simplesmente está determinando o seguinte, só vai ser considerado verdadeiro aquilo que está de acordo com o que a gente... E isso é perigosíssimo. É só pegar a história da humanidade, quantas situações isso já deu problema. Então, por isso que eu acho que o melhor caminho, né? Lógico que alguém vai dizer, professor, mas tem interpretações, tem leituras de opiniões absurdas, etc. Sim, mas aí o que você faz? Você justamente vai desvelando e desmontando e mostrando, ou ridicularizando. Você combate isso... No mesmo campo, né? No mesmo campo, mas não querendo criminalizar. Agora, eu acho que se for para criminalizar, tem que ser no âmbito dos fatos, não das opiniões ou das interpretações que estão se fazendo. E aí, é aquela história, por isso que existem as leis, que, né, a princípio deveriam ser feitas pelo Congresso, né? E por isso o Judiciário que deveria simplesmente seguir essas leis, enfim, de acordo com todo esse aparato. Agora, ir além disso, aí eu acho muito perigoso, porque vai chegar uma hora que
pessoal que acha que está acima, né, vai determinar quem pode falar e quem não pode falar. Mais ou menos é o que a gente tem vivido. Infelizmente é isso. Por isso que aí é aquela história, né? Sempre que tem um espírito de imposição, né, de totalitarismo beirando, sim. Por isso que eu acho que a pessoa tem que entender quem defende, quem fala muito, né, de que tem que ser imparcial e tem que ser democrático, mas imparcial, pode ter certeza, é um espírito de totalitarismo e de controle. De qualquer lado, inclusive eu falo desse lado também, entendeu? Sim. Uma opinião contrária à sua não é o fim do mundo, entendeu? Exato. E que tem que ser vencida ou desmontada não é tudo debate. Exatamente. Muito bem, acho que chegamos a mais um Mesa para Dois, ao fim de mais um. É isso aí. Obrigado. Valeu.